Queridos irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Que a igreja seja nesse dia muito abençoada em nome de Jesus. Eu fico muito feliz de ter sido convidado para comunicar uma mensagem da parte de Deus a respeito de família. E eu louvo a Deus por isso. Meu nome é Manuel, eu sou pastor da igreja de Itamonte, sou casado com a Rebeca, tenho 3 filhos, 4 netos, e é muito bom para mim poder compartilhar algo a respeito de família com você. Eu escolhi da palavra de Deus no livro de Romanos, no capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 25, e eu quero ler para você esse texto. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente para os que estão no regime da lei, mas também ao que dá fé, que teve Abrão, porque Abrão é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele na qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será chamada a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus Cristo nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Esse é o texto que eu escolhi, eu quero basear aqui a minha mensagem. Vamos orar? Pedir que Deus nos fortaleça, nos abençoe e nos ensine. Pai eterno, em nome de Jesus, muito obrigado por essa oportunidade. Abençoa, Senhor, a igreja em Sorocaba. Abençoa o teu povo que agora está participando dessa palavra. Unge o coração de cada um e que ela seja um renovo para a sua família, para a sua vida pessoal, e que o nome de Jesus seja levantado na vida dessas famílias e na vida da igreja, para a glória do Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém e amém. O tema que o pastor Júnior me deixou aqui é família. Qual é o seu legado? Pensando em legado, um legado não é algo que se produz individualmente. Legado é um presente de Deus. É um presente de Deus que é parte de um plano de Deus para nós, onde está incluído o nosso ministério, onde está incluído o nosso chamado, onde estão incluídos todos os propósitos de Deus para nós e onde está incluída a nossa família. Viver o legado de Deus é viver com a família o sonho de Deus. Eu sei que às vezes é uma grande dificuldade a gente poder encarar isso, mas todo cristão foi levantado por Deus para viver e deixar um legado, uma marca indelével na terra, uma marca de Deus. E então você precisa experimentar isso com toda a profundidade. E eu escolhi esse texto do livro de Romanos para falar sobre esse legado que toda família deve deixar, esse legado que é importante para ser constituído dentro de uma família, como um propósito de Deus dentro de uma casa. Eu escolhi esse texto porque nesse texto fala de Abraão, o pai da fé. É o pai das famílias, é o nosso pai. O pai é da religiosidade judaica e o pai da religiosidade cristã também, porque a promessa que Deus fez para Abraão passou pelo judaísmo e alcançou o cristianismo e chegou até nós aqui no Brasil, nós que somos gentios. Então a primeira coisa que a gente aprende a respeito de legado, de modo prático com Abraão, é que um legado é uma interferência de Deus, na vida de um homem e que faz toda a diferença em toda a sua vida, faz diferença na sua vida como um todo. Você pode ler aqui no versículo 17, como o legado que Deus deu para Abraão, o propósito que Deus deu para Abraão, alterou a sua vida. O texto diz assim, como está escrito,
por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então, quando Deus chamou Abrão e lhe deu o legado, lhe deu um propósito, para que ficasse como legado para as outras nações, ele chamou um homem que não tinha filhos. Ele chamou um homem que vivia que tinha como por esposa uma mulher estéril, que não lhe tinha dado filhos. Quer dizer, Abrão foi um homem que teve dificuldades de encarar o legado de Deus como sendo algo apropriado para ele, porque nele mesmo, praticamente, não tinha nada que o favorecesse. Mas o que impulsionou Abrão a obedecer à ordem de Deus? Eu quero ler lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, ler no livro de Gênesis, no capítulo 12, o texto que fala a respeito do chamado de Abraão. Muito especificamente, esse texto é um texto que confirma para nós a interferência poderosa de Deus na vida de Abraão. A Bíblia diz aqui no capítulo 12 de Gênesis, no versículo 1 até o versículo 4, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. É interessante que o chamado de Deus para Abrão, aquilo que iria constituir o seu legado, foi um chamado para obediência. E foi um chamado para prontidão, e um chamado que fez com que ele rompesse com tudo, rompesse com a casa de seu pai, rompesse com a sua cultura, rompesse com as coisas que ele já tinha constituído até então, rompesse com toda o seu estilo de vida. Foi uma novidade para Abrão, uma novidade maravilhosa. E lá dentro do chamado de Deus para Abrão, na constituição do legado que Deus havia de deixar através dele, estava: eu farei de ti uma grande nação, uma grande família nascerá de ti. Eu creio que isso impactou profundamente o coração de Abrão. Foi isso que mexeu com ele, com toda certeza. Abrão creu na promessa do Senhor, Abrão experimentou a bondade do Senhor naquele momento. Deus falou diretamente com ele, não dava para resistir àquele chamado, não dava para resistir àquele propósito. Talvez dentro do coração de Abrão ele ansiasse por isso durante toda a sua jornada de vida até então. Talvez dentro da sua alma ele estivesse acalentando esse desejo no coração há muito tempo. O apóstolo Paulo diz por que Abrão obedeceu, por que ele foi tão pronto em obedecer. A Bíblia diz que ele não titubeou, ele mudou o rumo da história dele naquele instante e prontamente obedeceu e partiu, sem ter um endereço apropriado, sem ter um endereço onde ia fixar residência, partiu para peregrinar na terra. Um homem que tinha já uma vida estabelecida, que era rico, que tinha bens, que tinha escravos, que tinha negócios, que tinha uma casa apropriada para morar. O homem foi peregrinar e morar em tendas. Isso quer dizer que o propósito de Deus, o legado que Deus quer constituir na nossa vida, para nós deixarmos para os outros, a nossa história constituída na vontade de Deus, é uma novidade de Deus, é uma interferência de Deus na nossa vida. Você sente essa interferência na sua história? Você sente que Deus constituiu você como família, como servo de Deus, para que você deixe um legado na terra através da sua casa? Você sente que a bondade de Deus está providenciando para você o melhor, que o favor de Deus está constituindo para você o melhor? E esse melhor não vai ficar em você, vai passar para outros, para a próxima geração, para outros que ainda virão depois de você. Um legado de Deus, um propósito de Deus, um chamado de Deus, um ministério dado por Deus, são todas ferramentas que alteram completamente a nossa história. É uma interferência de Deus. Abrão creu no milagre do Senhor. E é interessante que o apóstolo Paulo dá 2 argumentos aqui pelos quais Abrão creu naquilo que Deus prometera para ele. O texto diz no versículo 17, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Ou seja, Deus pode tirar do nada o recurso para nós vivermos o legado.
E Deus pode tirar, da mesma forma como Deus pode ressuscitar o morto, dar vida novamente para aquilo que está morto, Deus pode constituir o nosso legado, ainda que a gente ache que na nossa história não cabe um projeto de Deus, ok? Nós somos pequeninos demais para deixar um legado para quem quer que seja. Pense nisso. Nós servimos o Deus que ressuscita os mortos. Nós servimos o Deus que do nada formou todas as coisas. Então o apóstolo Paulo diz que essas coisas estavam dentro da cabeça de Abraão, quando Deus colocou o chamado dentro da sua história, dentro da sua vida, quando Deus começou a constituir para Abraão uma vida que resultaria, ou que redundaria num legado tremendo e num legado maravilhoso. Abraão creu nesse Deus que faz milagre, porque era chamado pelo Deus dos milagres. Que coisa boa, né? Experimentar a interferência de Deus. Um legado é ter provado a interferência de Deus. Você vai viver o legado porque você provou a interferência de Deus, o cuidado de Deus. Deus mudou completamente a sua história, Deus mudou completamente a sua vida. Deus deu rumo apropriado à sua existência. E isso é maravilhoso. É por isso que o legado de Deus é a maior bênção, é a maior riqueza que um homem pode experimentar da parte do Senhor. Eu sei que parece que você pode confundir legado com ministério, com chamado, com propósito. Eu acho que todas essas palavras são palavras sinônimas, porque isso tudo faz parte da interferência de Deus na nossa história. Nosso chamado, nossos dons, nosso ministério, a esposa, o marido, os filhos, a casa, os bens, o dinheiro, o trabalho, a profissão. Tudo isso constitui um legado maravilhoso de Deus para tornar o nome de Deus conhecido na terra. Para nós, para os nossos filhos e para os que virão depois. Que bom que o chamado de Abraão não ficou só para ele. Deus não chamou Abraão para viver com a casa dele alguma coisa. Deus chamou Abraão para viver com a casa dele algo que haveria de alcançar outros, de atingir a outros com o poder de Deus. Foi maravilhoso o que aconteceu com Abraão. E é maravilhoso o que pode acontecer conosco quando nós prestamos atenção naquilo que Deus está fazendo através de nós, através da nossa história inteira. O nosso legado se constitui através da nossa história inteira e se perpetua na terra enquanto a gente testemunha do seu nome, porque a palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então nós ainda não vislumbramos toda a luminosidade do que Deus vai fazer acontecer através da nossa história, porque nós somos chamados filhos de Deus, porque nós somos chamado povo de Deus. Então, para mim, essa é o primeiro motivo prático que explica o que é um legado. Um legado é uma interferência de Deus. É uma interferência de Deus na terra, na vida de um ser humano, que faz toda a diferença na sua vida e que muda radicalmente a sua vida. Abraão nunca mais foi o mesmo homem depois dessa experiência. Aliás, ele era chamado Abrão, pai exaltado. E Deus o transformou em Abraão, pai de muitas nações. Né? Não é maravilhoso isso? A mesma coisa Deus fez isso com Sarai. Quando eles foram alcançados pela promessa, a Sara não era Sara ainda, era Sarai, princesa. E depois se transformou em Sara, a mãe de uma grande nação. Então abra o seu coração para isso. Deus quer alterar algumas coisas na sua história. Para você entender qual é o legado de Deus, você precisa se permitir alterar, se permitir mudar e viver coisa nova. Aliás, se você está em Cristo, essa é a promessa de Deus para você. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então abra o seu coração para essa interferência de Deus na sua história. Seu legado vai se constituir e você vai deixar para o mundo como um presente da parte de Deus que alcançou algo que também vai mudar a vida de outros. Amém, querido? Então, para mim essa é a primeira proposta. Um legado é uma santa interferência. É uma interferência de Deus que muda radicalmente a nossa vida, muda radicalmente a nossa história. É uma interferência que faz tudo ser diferente, tudo ser novo. É uma interferência do céu. E isso é Deus te preparando para deixar uma marca indelével na terra, uma marca de Deus. Mais que isso, o texto vai nos mostrar que um legado para você viver um legado, você precisa existir acima das circunstâncias naturais. Viver o legado de Deus é um treinamento para existir e para você exercitar a sua história acima das circunstâncias naturais.
Eu sei que nós somos dominados muito por aquilo que é natural, pelas coisas que nos cercam, ou por aquelas coisas que são tangíveis, que são assim, podem ser tocadas. E nós somos muito determinados por isso. Mas a gente precisa aprender que quando a gente é tocado pela graça de Deus e quando a promessa do legado nos alcança, o propósito do legado nos alcança, a gente passa a viver de modo sobrenatural. As circunstâncias naturais não vão alterar aquilo que nós estamos experimentando, ou seja, o nosso coração não vai titubear. Você vai caminhar pela fé. Viver de modo sobrenatural. Quem quer viver um legado de Deus tem que viver uma vida sobrenatural, uma vida realmente espiritual. A palavra sobrenatural não está na Bíblia, mas a palavra espiritual está. Ou seja, uma vida de fé. E fé é a certeza de coisas que você ainda não viu, é a convicção de fatos que você ainda não provou. Essa é a fé que Deus produz em nós. Fé é um dom de Deus. Então a gente precisa aprender a depender de Deus completamente. E Abraão creu e foi viver o sonho de Deus, a viver completamente o projeto de Deus, porque ele creu naquele que fez a promessa. E eu quero ler aqui do versículo 18 ao versículo 21, que diz isso. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será chamada a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então, Abraão não desviou seus olhos do Senhor. Ele dependia inteiramente de Deus para fortalecer o seu legado, para fortalecer o seu chamado, para fortalecer o seu propósito. Isso não quer dizer que Abraão não fosse realista, que ele não, de vez em quando, não olhasse para o seu corpo amortecido. Ele era um homem de 100 anos. E Sarai era uma mulher de 90 anos quando nasceu o primeiro filho. Isso quer dizer, irmãos, que ele tinha consciência da sua realidade, mas ele sabia que a sua realidade não podia negar ou anular aquilo que Deus prometera. Saiba que todos nós vivemos realidades que parece que nos restringem, realidades difíceis dentro da nossa própria casa, que parece que o nosso legado não vai dar em nada, ou que nós constituímos uma família que não vai dar em muita coisa, ou nós passamos por fases em que a nossa família tem tantos problemas, tantas dificuldades, que a gente descrê de que Deus pode fazer alguma coisa. Abraão também passou por esse período de incredulidade, mas Deus o fortaleceu na fé, ele dependia inteiramente do Senhor. Deus o fortaleceu. Num dado momento da sua história, você pode ler isso no livro de Gênesis, Abraão tinha um servo, Eliezer, que era muito próximo, e ele diz assim, quem sabe o Senhor vai me constituir herança, ou o Senhor vai me constituir descendência através do meu servo Eliezer. Aí Deus o chamou para fora da tenda, fez com que ele olhasse para os céus e disse, está vendo as estrelas do céu, Abraão, você pode contá-las, elas são inumeráveis, assim será a sua descendência. Fez com que Abraão olhasse para a areia do mar e disse, estão vendo os grãozinhos de areia do mar? A sua descendência será muito mais numerosa que os grãozinhos de areia do mar. Então quer dizer que de tempos em tempos, Deus fortalecia a fé de Abraão para que ele não desistisse do seu propósito, nem da constituição do legado que ele haveria de deixar na terra. Deus está te chamando para viver essa vida sobrenatural, essa vida espiritual, essa vida baseada na fé. E o texto diz que Abraão se fortaleceu dando glórias a Deus. Isso quer dizer reconhecendo quem Deus é. Só dá glórias a Deus, só dá louvores a Deus quando você sabe quem Deus é e o que Ele é capaz de realizar. Você sabe quem Deus é dentro da sua casa? Você sabe quem Deus é na sua família? Você sabe quem Deus é na sua própria vida, na sua individualidade? É claro que sozinhos nós não somos capazes de constituir um legado. Nós não somos capazes de levar um legado adiante, uma proposta dada por Deus. O próprio Deus se encarrega de nos abençoar. O próprio Deus se encarrega de nos fortalecer e de nos fazer viver o sonho que Ele tem preparado para nós. Abra o seu coração para isso. Você só vai deixar com a sua família um legado se você tirar os olhos daquilo que é natural, tirar os olhos das circunstâncias que te restringem,
Talvez você tenha um filho problemático, uma mulher perigosa, um marido difícil, uma casa cheia de dificuldades. Queridos, família só muda de endereço e sobrenome. Problemas são todos iguais em todas as famílias. Os problemas se repetem nas famílias. Mas o que faz diferença entre uma família e outra é que algumas famílias conhecem o Senhor Deus como seu Senhor e como seu Deus, como seu Salvador. Algumas famílias entenderam que eles precisam viver o sonho de Deus. Algumas famílias querem viver não só para se reproduzir, ou para produzir dinheiro, ou para produzir riqueza, ou para possuir alguma coisa. Algumas famílias descobriram que elas existem para desenvolver um ministério. Você sabe qual é o ministério da sua família? Você sabe qual é o seu chamado? Você sabe que o que Deus escolheu para a sua família viver, para a sua casa viver? Você pode pensar assim, pastor, para você é muito fácil, porque você já é pastor, a sua família toda vai viver de modo pastoral. Não, querido, para mim também não é fácil. O maior desafio de um homem é ser pai e levar toda a sua casa à presença de Deus. Você acha que eu não encaro problemas na minha família para levar os meus filhos para a presença do Senhor, a minha esposa para a presença do Senhor, a minha própria vida para a presença do Senhor? Todos nós encaramos desafios, a despeito do chamado, a despeito do ministério, mas você precisa tirar os olhos das circunstâncias, você precisa tirar os olhos dos problemas, você precisa tirar os olhos daquilo que te faz você parecer limitado e olhar para o Senhor. É o Senhor que é ilimitado. E aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. E aquele que começou a boa obra em nós, ele vai levá-la a cabo até o final. Então abra o seu coração. Viver e constituir um grande legado na presença de Deus é viver acima das circunstâncias naturais. É crer que o Senhor é Senhor das circunstâncias. É crer que Deus não nos escolheu para viver um legado tremendo, um propósito maravilhoso, para nos frustrar. Deus não fez uma promessa que não vai dar em nada. Então você tem um filho, ele está com dificuldade, você dedicou ele a Deus, você batizou ele na infância, como é costume da nossa denominação, batizar as crianças. Então nós demos aquela criança de presente para Deus. Eu falo constantemente para Deus, Senhor, eu dei os meus filhos para ti, o Senhor os rejeitou? Eles são teus, Senhor, é o Senhor que vai fazer a obra na vida deles. O Senhor começou a boa obra e o Senhor vai levar a cabo até o final. Todos nós falhamos como pais. Todos nós falhamos em levar a nossa casa para a presença de Deus. Mas tem um Deus que não erra, que não falha, que não muda e que está nos chamando para viver pela fé, e que aguçar em nós esse desejo ardente de fazer a sua vontade, de glorificar o seu nome, de temer o seu nome para os nossos filhos verem. Você precisa se manter firme na sua posição. Abraão se manteve firme na sua posição quando Deus disse assim, olha, você pega o teu filho, o teu único filho, aquele a quem tu amas, e vai lá para o Monte Moriá e sacrifica o teu filho para mim. Por que que Deus fez isso com Abraão? Por que que Deus exigiu isso de Abraão? E Abraão teve que caminhar aquela jornada distante, angustiante, levando a lenha, o menino, o cutelo e o fogo. E o menino perguntando no meio do caminho, pai, nós temos aqui o cutelo para imolar a vítima, nós temos o fogo para queimar a vítima, nós temos a lenha, mas onde está a vítima? Onde está o sacrifício? E aí a resposta de Abraão é aquele que crê não na circunstância difícil que Deus o envolveu, mas aquele que crê no propósito de Deus que não falha, que não muda. Abraão respondeu para o seu filho, o Deus proverá para si o sacrifício, Deus proverá para si o holocausto. Tanto que aquele lugar é chamado até hoje de o monte de Deus proverá. O livro de Hebreus fala a respeito disso, dando testemunho da fé de Abraão, a fé que é posta em Deus e não nas circunstâncias, não nas realidades que são tangíveis, que são visíveis. A Bíblia diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça, que ainda que ele imolasse o seu filho e queimasse o seu filho no fogo, que das cinzas que Deus poderia restituir o seu filho para ele, porque aquele era o filho da promessa. Em Isaac será chamada a sua descendência. Então abra o seu coração, tire os olhos das coisas naturais e pense naquelas que são sobrenaturais, espirituais, que estão acima das realidades difíceis que você está vivendo. Deus não desistiu do legado que quer constituir através da sua vida. Deus não desistiu do propósito que tem para você. Em último lugar, o texto vai nos mostrar que viver um legado é você estar comprometido com as próximas gerações.
Viver um legado é não pensar só em si mesmo, mas é pensar que aquilo que Deus constituiu para a sua vida, que constituiu na sua vida, vai passar para a próxima geração, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos e quantos vierem depois de você. Isso é maravilhoso, saber que o milagre não parou em você ou no seu filho, mas que ele vai para o seu neto, para o seu bisneto, para a sua descendência inteira, até 1000 gerações daqueles que buscam e temem o nome do Senhor. Deus tem um legado maravilhoso para você, que não vai ficar estagnado em você. A sua história e o seu legado não vai morrer com você, se você desejar viver plenamente a vontade do Senhor. O livro aqui de Romanos termina o texto dizendo assim, olha, versículo 22, pelo que isso também lhe foi imputado para a justiça, e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Paulo está usando como argumento aqui de que a fé só chegou em nós porque Abraão obedeceu ao Senhor lá no passado. A fé cristã só chegou na minha vida, na minha casa, na minha família e na sua família, porque ela é o resultado da obediência de um homem de Deus que lá no passado entendeu a dimensão do seu legado. Aliás, o chamado de Abraão tem essa dimensão. Eu queria para que você prestasse atenção no versículo 16 do texto, que diz assim: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente aos que estão no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Então, quando Deus escolheu Abraão para viver um tremendo legado, ele estava pensando em mim e em você. E Abraão entendeu isso, irmãos. Abraão entendeu que o seu chamado não era só para ele. Aliás, dentro do contexto do chamado de Abraão, estou eu e está você também, está a minha casa e está a sua casa. Se você abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 18, no versículo 17, 18 e 19, diz assim: disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então, quando Deus escolheu Abraão para a obediência, ele escolheu que esse legado de obediência, de viver a vontade de Deus, de caminhar pela fé, de crer incondicionalmente no Senhor, que isso alcançaria os seus filhos, alcançaria os seus netos, alcançaria todas as nações da terra. Olha que legado maravilhoso, que propósito tremendo. Não é diferente conosco. Deus está nos chamando com o mesmo propósito, porque pela graça de Deus, nós fomos chamados também. Através da obediência de Abraão, a palavra chegou até nós. E nós precisamos entender que nós constituímos família para deixar esse legado na terra. O legado do Evangelho. Se você ler em João, no capítulo 15, versículo 16, a Bíblia diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim, antes eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, e as vossas orações sejam respondidas quando feitas em nome do Senhor Jesus Cristo. Então quer dizer que nós fomos escolhidos. Lá em Abraão, Deus já estava pensando em nós. Quando Deus levantou Abraão, um homem que era um incrédulo, um homem que vivia uma religião esquisita, em práticas fora da vontade de Deus, Deus falou diretamente com ele e o levantou, o arrancou da sua realidade, fez com que ele cresce, deu uma guinada na vida dele, ensinou ele durante uma trajetória toda a temer a Deus e disse para ele no seu chamado, olha, eu vou repetir o versículo 19, porque eu escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Não é maravilhoso, irmãos? Não é maravilhoso saber
que o legado que Abraão deixou para nós é o legado do Evangelho, é o legado do temor, é o legado de abraçar a vontade de Deus, é o legado de viver uma família com um ministério. Nossa família forma um ministério, nossa família forma um chamado, um propósito, um projeto de Deus. Pela graça de Deus, Abraão vislumbrou lá no passado, eu e você. É interessante que lá no capítulo 11 do livro de Hebreus, o texto falando a respeito de Abraão, depois de Isaac, depois de Sara ter concebido, diz que esse Abraão, junto com todos os heróis da fé, ele vislumbrava a promessa distante, lá na frente. Ele saudava a promessa lá na frente. Ele morreu sem ver concretizada a promessa, ou seja, ele morreu sem ver o Cristo. Mas esse mesmo Cristo que ele anteviu, que ele sabia que ia chegar, essa promessa bendita de salvação para as nações que haveria de chegar, essa verdade chegou até nós. E nós a vislumbramos, nós a experimentamos, e nós temos o legado do Evangelho que tem que passar para os nossos filhos. Nós precisamos passar para os nossos filhos o bastão do Evangelho, para que eles creiam, para que os nossos netos creiam. A palavra de Deus diz que o primeiro filho de Abraão, o filho da promessa, nasceu quando ele tinha 100 anos e a mulher 90 anos. Esse filho dele se casou e só foi, junto com a sua esposa, ter gêmeos 20 anos depois. E depois que os netos de Abraão, que eram gêmeos, Esaú e Jacó, nasceram, Abraão viveu só 15 anos com esses netos e depois morreu. Mas foi o suficiente viver 15 anos perto dos netos para testemunhar, para fazer com que eles crescem, com que eles entendessem a vontade do Senhor. Então viva para a glória de Deus, não abra mão dos princípios de Deus. Nós estamos num tempo em que os princípios de Deus têm sido menosprezados e jogados fora. Você deve firmá-los dentro da sua casa o mais possível, para que os seus filhos se firmem ainda mais, seus netos depois deles também, e os bisnetos também, e toda a sua descendência seja alcançada pela graça de Deus. O nosso legado é o legado do Evangelho. Jesus diz lá em Mateus, no capítulo 28, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é o nosso legado. Esse legado deve ser levantado bem alto dentro da nossa casa. Isso deve passar para os nossos filhos, para a próxima descendência. Eu quero encerrar minha mensagem confirmando essa verdade, numa promessa que está no Salmo 78. O Salmo 78 é uma promessa para os antigos e para nós também. É um chamado de Deus para todos nós. Salmo 78, do versículo 3 até o versículo 7, que diz assim: o que ouvimos e aprendemos, e o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. E estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que se pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Está vendo que ordem maravilhosa, antiga do Senhor? O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, para que eles temam a Deus e para que eles ponham a sua confiança somente em Deus. Chamado de Abraão é o nosso chamado. As promessas de Deus para Abraão são as nossas promessas. O propósito de Deus para Abraão é o nosso propósito. O legado de Deus para Abraão é o nosso legado. Deus quer fazer conosco o que fez com Abraão, pai de muitas nações. Pai de muitas nações. Que isso se constitua dentro do seu coração. Não se esqueça, viver um legado não é viver uma vida narcisista pensando só em si mesmo. Há pais narcisistas que vivem somente para si. E se eles estiverem bem até o dia da sua morte, está tudo certo com eles, porque eles não se importam o que vai acontecer com seus filhos depois que eles partirem. Mas gente santa, gente séria, gente de Deus, gente que ama a família e gente que ama Deus, é gente que está ocupada com as próximas gerações, em testemunhar para as próximas gerações. Que Deus te dê vida longa, como promessa de Deus.
Que Deus te dê vida longa para você testemunhar para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos e para muitas gerações depois de você. Que Deus firme o seu testemunho, que Deus firme o seu legado e que Deus te levante como um homem, como uma mulher de Deus, como uma família de Deus sobre a terra. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos. Nós te louvamos porque a fé de Abraão chegou até nós. Nós te louvamos porque o propósito da vida da família de Abraão, que experimentou o milagre de sair da esterilidade e da morte para a vida em Deus. Ah, Senhor, obrigado porque essa promessa e esse milagre chegou ao nosso coração. Muito obrigado, Jesus, pelo teu cuidado, pelo teu zelo, pelas tuas promessas, pelos teus propósitos. Obrigado que o Senhor está formando conosco um legado tremendo e maravilhoso. A nossa família tem um ministério, tem um chamado. De modo prático, nós podemos saber que um legado é uma interferência poderosa do Senhor na nossa história. Um legado, Senhor, é viver um legado é viver acima das circunstâncias. E viver um legado, Senhor, para constituir um legado, é viver, Senhor, sabendo que nós somos detentores da promessa para nós e para os nossos filhos. É ficar ocupado da educação espiritual das próximas gerações. Então nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Tenha misericórdia de nós e nos fortalece. Ao Senhor seja toda a glória. Muito obrigado por esse momento. Abençoa a tua igreja reunida agora. Abençoa as famílias preciosas que estão ouvindo essa palavra, essa simples palavra. E que o nome de Jesus seja levantado bem forte sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, irmãos, pela atenção. Que Deus fortaleça você, te dê graça e te unja para viver o seu legado de maneira forte e poderosa. Muito obrigado. Um abraço.